Dieu d'Israël vous bénisse. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Si tu étais d'accord avec moi, tu allais acclamer Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Dieu de mon Père, l'apôtre Mutombo, vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est un centre hospitalier onctionnel. Et quand tu viens à l'église malade, tu dois retourner guéri. Donc l'église est une clinique où Dieu guérit les gens. Ce qui fera la différence entre l'église et la maison, quand tu retournes, il faut que tu sois transformé. Donc le travail de l'onction à l'église, c'est d'attraper la brebis dans la gueule du lion. Et tous les lions sataniques qui ont besoin de déranger ta vie, ce matin je suis venu t'arracher dans sa gueule. Je dois ouvrir sa mâchoire pour récupérer. Tu sais, dans la vie, il y a un moment, le 1000 mots, 1000 mots, les belles prédications ne suffisent pas. Il faut que les signes naturels interviennent. Oui, tu as beaucoup écouté. Tu as beaucoup écouté la parole. Mais rien n'a marché. C'est qu'il faut que le surnaturel vienne pour fermer la bouche de certaines personnes. Alléluia. C'est pourquoi il faut demander la dimension de l'onction à Dieu. Je me souviens dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit, l'église était en paix. L'église était en paix. Mais comment l'église peut être en paix? Mais là-bas, l'église, il y a un homme qui s'appelait Aîné. Il a fait 8 ans avec la paralysie. L'église était en paix. Ils ont accepté la condition que ce monsieur-là restait malade. Non, il faut que quand le miracle est fait, doit bousculer les gens. Quand l'onction vient, doit bousculer. Il faut qu'il y ait des bruits parce que Dieu a fait quelque chose en toi. Ce matin, j'ai une opération que j'avais commencé ça le lundi. Opération Longola Makila Batata na Bamama na Bakoko na Nzoto na yo. Anyokoli otro. Babundisi otro. Les revenus. On va t'arracher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais déjà annoncé le thème. Le mystère de l'hérédité dans le sang. O mistério do hereditário do sangue. Ézéchiel chapitre 16 verset 3 à 6. Ezequiel capítulo 16 versículo 3 até 6. Ézéchiel. Je dois faire tout effort de terminer avant parce qu'on va beaucoup prier aujourd'hui. Vamos orar muito hoje. Ézéchiel chapitre 16 verset 3 à 6. On peut honorer l'écriture. Vamos orar a palavra de Deus, vai ficar de pé por gentileza. La Bible dit, A Bíblia diz: tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le langue. Ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi,
Mais tu as été jeté dans le champ les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Asseyez-vous. Pode tomar seu assento. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Bate palma pela palavra de Deus. Gloire au Seigneur. Glória a Deus. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado do Senhor. il ne faut pas vivre comme les autres. Não podemos viver como todos. C'est comme si É como il est déjà exaucé dans tout ce qu'il cherchait à Dieu. ele já foi respondido no tudo que ele procurava a Deus. Il n'a pas encore besoin de délivrance. Ele não precisa mais de libertação. Pour lui, il a déjà atteint ses objectifs. Para ele já atingiu os seus objetivos. Non, Não. chaque jour, Todos os dias, chaque heure, todas as nous horas, devons chercher la délivrance. devemos buscar a libertação. Les choses que je voudrais parler, As coisas que eu vou querer falar ce sont des choses qui concernent tout le monde. são as coisas que estão ligadas em todo mundo. Personne n'est échappé. Ninguém está fora. Que tu sois pasteur, Que você seja pastor, que tu sois méga que prophète, você seja que profeta, tu sois spécialiste que apôtre, você esteja nous especialista. sommes liés Todos nós estamos dans ligados ce que nous voulons parler. nas coisas que vamos falar nesta manhã. J'avais toujours dit Eu sempre digo que la bataille des que autels, a batalha dos altares c'est une bataille très é puissante uma batalha muito poderosa. et une bataille très É compliquée. uma batalha muito complicada. Pourquoi? Por quê? Parce que c'est la bataille du sang, Porque é uma batalha de sangue, la bataille de racines, uma batalha de raiz, la bataille des lignées, é uma batalha de linhagem, la bataille des générations uma batalha de gerações. et la bataille des sang. E a batalha do sangue C'est une bataille très compliquée. é uma batalha muito Tu complicada. peux marcher durant tout au long de ta Você vie pode caminhar durante sua vida inteira. parce que nous sommes nés par le sang. Porque somos nascidos no sangue. Et de quel type de sang? E do qual tipo de sangue? Et il y a des chrétiens Há cristãos qui font semblant, c'est comme s'il est très bien. que fingem que eles estão indo muito bem. Quand on prie pour les gens, lui, il croise les Quando bras. olha para as pessoas, ele cruza os Il braços. a déjà obtenu sa Ele délivrance. já tem a sua libertação. Mais quand tu le regardes, Mas quando você olha que sa vie a besoin de que a délivrance, sua vida precisa de il libertação. est trop lourd pour chercher Dieu. Ele é muito Trop lourd, pesant. pesado para buscar Et Deus. ceux qui cherchent que les gens prient pour eux, E aquele que busca que as pessoas olham para ce ele sont eux qui n'ont pas la possibilité de prier, de chercher Dieu. são aqueles que não têm capacidade de orar a Deus. Ah. Parce que là, ma coquille a pour bonne Eles não têm raison. capacidade de Mais orar il va a Deus. pas demander pour Mas ele la quer que as pessoas orassem para eles. Il y a un moment, Há um tu momento dois prendre ta vie en que charge. você pode tomar sua vida, tomar na mão. Non. Não, Là, ici, dans Kangola, eu já fui libertado. oui, c'est bien. Sim, é muito Christ bom. est venu nous sauver. Cristo veio para nos Il a salvar. sauvé l'esprit, Ele salvou o mais espírito. ton corps souffre jusqu'au Mas jour. teu corpo ainda sofre. Fais le bilan de ta vie. Faz tudo da sua vida. Là où tu étais Onde você estava. et tu es venu, E você chegou. qu'est-ce qu'il a marché? O que Qu'est-ce deu qui n'a certo? pas marché? O que não deu certo? Et tu es toujours à la recherche de quoi? E você está sempre na busca de quê? Attention, Cuidado. la bataille des sangs, A batalha do sangue c'est la bataille de é racines. uma batalha de raiz. C'est la bataille des É lignées. uma batalha de linhagem. C'est la bataille des É uma générations. batalha de gerações. Il faut s'engager pour vaincre. Você tem que se engajar para vencer. Si tu n'engages pas, Se você não começou, tu ne peux pas vaincre. você não vai vencer. Aujourd'hui, rien ne marche. Hoje nada dá Le diable certo. a bloqué tout. O diabo bloqueou tudo. Il t'a donné une petite Ele te liberté. deu uma pequena liberdade. Tu peux avoir l'argent uniquement pour payer les Você loyers. pode ter seu dinheiro para pagar o aluguel. Il peut te donner un homme Ele pode te dar um homem. qui ne fournit rien, qui va fournir rien. Um homem que não vai fornecer nada na Il tua peut te donner vida. une femme, Ele pode te dar uma esposa. seulement une étiquette. É só uma etiqueta. Mais la réalité, Mas uma realidade. c'est l'esprit d'abord. O espírito em Et primeiro. tu dois poser tant de questions. E você tem que fazer De muitas quelle perguntas. famille est-je suis sorti? De qual família que eu saí? Je suis sorti de quelle Eu famille? saí de qual Tu família? connais ta famille, Você conhece a sua mais tu família. fais semblant. Mas você finge. Quand les gens cherchent Dieu, Quando os homens buscam Deus, toi tu dis non, non. você Moi, je peux pas chercher Dieu. eu não vou buscar Deus. Il y aura un moment, Haverá personne ne momento. fera pour toi. Ninguém faria nada para você. Personne Ninguém fera pour toi. faria nada. Tu chercheras Dieu seul. Você vai buscar o Deus sozinho. Il y a des gens, quand je regarde ici à l'église, Há pessoas que quando eu olho na ils ont igreja, des problèmes graves. eles têm muitos problemas. Mais négligents. Mas eles são muito negligentes. Négligents. Eles negligem. Mais il a des problèmes. Mas eles têm problema. Oh. Et les gens croient que s'il est voyageur aux États-Unis, les problèmes
as pessoas acham que se ele viajou para os Estados Unidos, acabou os problemas. Qui t'a dit? Quem te Les mentiu? problèmes pour l'envoûtement ne voient pas les pays, ne voient pas les visas. Investimento, o problema Tu as é quitté que à l'Afrique, on t'envoûte toujours. primeiramente, você sai da África, você vai aqui está sendo sobre bruxaria. Là où je trouve Onde eu acho que si je m'enfonce, que eu vou me j'aurai ma expressar, délivrance. eu vai ter Dans minha tous les libertação. programmes de culte, Em todo o programa do culto, là on cherche Dieu à la retraite, je onde suis se là. busca Deus no retiro, eu estarei lá. Les lundis, on cherche Dieu, je suis Na là. segunda eu estarei lá. Et en fonction d'être à la présence de E Dieu, como eu estou indo na presença de Deus, et Dieu va faire quelque chose. Deus faria algo. Je commence ma prédication. Eu começo minha pregação. Je suis dans l'origine, Eu sou na origem, dans la naissance. no nascimento. J'avais dit, Eu tinha pour falado, que nous naissons, para a gente possa nascer, il y a 23 chromosomes de parents. há 23 cromossomos dos pais. Entre maman et papa, chacun d'eux amène 23 chromosomes, 23 Do chromosomes. mãe e da mãe e do pai, cada um traz 23 cromossomos. Et ce qui fait 46 É aquele que chromosomes. fez 46. J'avais montré Eu le tinha lien mostrado ancestral, uma linhagem ancestral, l'hérédité ancestrale uma hereditário ancestral, qui transmet les mauvaises que informations transmite os maus informações venant des premiers ancêtres que vêm dos primeiros ancestros, ayant fait des pactes diaboliques, que fizeram uns pactos diabólicos transférant la e malédiction transferiram uma maldição à tous ses descendants. na toda a descendência. Écrivez ce que j'ai dit, c'est très Anota important. o que estou falando. É muito L'hérédité importante. ancestrale Uma hereditária ancestral qui transmet les mauvaises informations que transmite os maus informações venant que veio des premiers ancêtres do primeiro ancestro ayant fait des pactes diaboliques, que fizeram os pactos diabólicos, transférant la malédiction à tous ses descendants transferindo a maldição em toda a descendência par la voie sanguine. pelo sangue. Je répète Eu encore. vou me repetir, mas L'hérédité ancestrale hereditário ancestral qui transmet les mauvaises que informations transmite os maus informações venant des premiers ancêtres que veio dos primeiros ancestros, ayant fait des pactes diaboliques, fizeram os pactos diabólicos, transférant la malédiction transferindo uma maldição à tous ses descendants na toda a descendência par la voie sanguine. pelo sangue. Regardez-moi. Olha para mim. Il y a un homme qui a commencé votre famille. Há homem que começou a sua família. Toi, tu n'étais pas là. Você ainda não nasceu. Même nos parents Mesmo nossos pais, étaient absents. eles não estavam. Personne ne pensait que tu peux naître à ton papa ou à ta maman. Ninguém pensava que você ia sair daquela família. C'est lui qui a commencé, par exemple, la famille Kasso. Aquele que começou, por exemplo, a família Kasongo. Et il a fait des pactes diaboliques. Ele fez uns pactos Nous diabólicos. sommes des Bantous. Somos Bantu. Nous sommes des origines de sorcellerie. Saímos de umas famílias da bruxaria. Là, tu ne peux pas échapper ça. Você não pode negar isso. Dans toutes les familles, Em todas as famílias, les origines, as origens, parce qu'on croyait à un Dieu traditionnel. porque criamos num Deus tradicional. Et c'est de là cette lignée. É daí que essa linhagem Il a commencé la famille. começou a família. Oh, les As informations informações se transmettent se transmitem par ce que nous appelons les gènes. pelo aquele que a gente chama de gene. C'est dans les gènes. É dentro do On va gene identifier les yeux de que l'enfant, vamos identificar os olhos do l'oreille, filho, comment uma parce orelha. qu'elle a dit papa, toi, elle a dit maman. Ele está idêntico ao pai ou à Et mãe. les gènes E o gene se transforment. se transforma. Non, il fait le transport des informations. Ele leva as informações. Si le sang là, Se aquele qui sangue a commencé votre que lignée, começou a sua linhagem était une mauvaise sang, era sangue mau. papa va botami, Os pais nasceram. bango pe ba botami na bandeko na Ele bango. também tem irmãos. Et tiba yo bota yo, Até que você nascer, makila wana, aquele sangue eza kati na está yo. dentro de Yo você. poso bota bana, Você também terá filhos. makila wana, Aquele sangue eza kati na yo. será dentro deles. Tu peux faire semblant. Você pode fingir. Tu peux dire non, non, Pode dizer, ngai famille tata te. eu não a família família da mãe do Ah, pai. maman te. Não a família Não, da família mãe. tata. Não do pai. Les gens ne savent pas. As pessoas não sabem. Les gens ne savent Não pas. sabem. Même Basu Bakimara na bana. Mesmo aquelas mulheres que fogem com a Nakimi na criança. mwana taza Eu bébé. vou fugir com a criança quando ele é Voilà neném. comme mwana ka mwana O marido ngate. nunca vai ver o Tu fais filho. une grosse Você erreur. está cometendo um grande Parce erro. qu'il a le sang des Ele, autres. ele tem o sangue do outro. Qu'il a wana. Aquele sangue. Attends comme il a 50 ans. Mesmo quando ele fica com Sauf 50 que anos. ça lié à malédiction. Se ele está ligado à maldição, Tu vivras ça.
Você vai viver aquilo. Tu vivras ça. Você vai viver aquilo. La bataille du sang, A batalha do c'est sangue la bataille des racines é uma batalha de raiz qui prend beaucoup de temps. que toma muito tempo. Beaucoup de temps. Muito tempo. On peut te chercher quand tu grandissais. Eles podem